Paz do Senhor para os irmãos, amém? Estamos iniciando a aula de número 10, que tem como título da lição a intercessão pelos Efésios. Então vamos dar início à aula, amém? Vamos lá, sem perca de tempos. Nós vamos fazer uma oração primeiramente, né? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa oportunidade, né, que Ele nos concede. Então vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por essa rica oportunidade. Ó Deus, que o Senhor venha iluminar, Senhor, meu entendimento, o entendimento dos irmãos. Venha, Senhor, nos dar sabedoria dos altos céus, Deus, na Tua palavra, Senhor. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, nós, como estava falando, a lição de hoje, a lição de número 10, intercessão pelos Efésios. Vamos lá, texto áureo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitam o amor de Deus. Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, os conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Esse texto se encontra em Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Introdução da lição. Após revelar o mistério oculto, que até a nossa irmã Santimar deu na lição passada, aquilo que estava oculto, Deus revelou através de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aquilo que estava oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição. Então, nós vamos refletir neste momento sobre as orações que Paulo fez pela igreja. É necessário, né, irmãos, que nós venhamos sempre estar em intercessão, orando pelos santos, pela igreja de Cristo, para que a igreja de Cristo ela venha a ser fortalecida em poder, a igreja venha a ser cheia do Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Então, não vamos cessar de orar, não vamos cessar de interceder, porque se algum dia nós pararmos de orar, ao interceder pelo povo de Deus, parar de orar, o que vai acontecer? Nós vamos nos enfraquecer e nós não vamos estar contribuindo também para que os irmãos venham ser fortalecidos por Deus. Não que os irmãos venham fraquejar, venham cair, não, nada disso. É verdade? Mas é importante a oração, a intercessão, para que os irmãos também sejam fortalecidos. Até Paulo necessitou das orações, né? Porque Paulo não era super-homem nenhum, ele necessitou da intercessão dos irmãos também. Vamos lá. Tópico 1. Corroborados
com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo, com dois pedidos: o poder do Espírito no interior do homem e a presença de Cristo nos corações dos crentes. É muito importante isso, irmãos. O que faz a diferença, o que pode fazer a diferença da oração, da intercessão a favor da igreja, a favor do povo de Deus. Preste atenção. O poder do Espírito no homem interior, lá dentro. Entendeu? E o Espírito Santo, nós devemos orar para que o Espírito Santo venha nos fortalecer lá dentro de nós. Porque quando nós somos fortalecidos aqui dentro de nós, tudo aquilo que vai acontecer em reflexo da oração ou da intercessão vai refletir em nosso homem exterior também. Porque se eu estiver bem interiormente, se eu estiver bem fortalecido espiritualmente lá dentro do meu interior, com certeza o meu exterior vai refletir aquilo que está dentro de mim. Eu vou passar para os irmãos, eu vou passar para o meu próximo tudo aquilo que está refletindo dentro de mim. Se eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus lá dentro do interior, lá dentro de mim, com certeza eu vou passar poder de Deus também para o meu próximo, para a igreja, para os irmãos. Não é verdade isso? Então é muito importante isso. Está cheio do Espírito no nosso interior. E a presença de Cristo no coração, nos corações dos crentes. Porque quando Cristo está aqui dentro do nosso coração, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o bem ao nosso próximo. Nós vamos amar o nosso próximo. Nós vamos ter compaixão, nós vamos ter misericórdia pelos nossos irmãos. Nós vamos ter misericórdia e compaixão por aqueles que estão caindo, por aqueles que estão necessitando. Então é necessário que Cristo esteja aqui, ó. A presença de Cristo esteja dentro dos nossos corações. Aí nós vamos fazer o quê? Quando a presença de Cristo está dentro dos nossos corações, nós vamos agir como Cristo agiu. Por isso que a Bíblia diz, ó, e haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, com Cristo Jesus dentro dos nossos corações, a presença de Cristo, nós vamos sempre procurar fazer o bem, não olhando a quem. É verdade? Vamos lá. Subtópico do capítulo 1. Primeiro subtópico. As riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiando nas riquezas de sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundante riqueza de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiros de ricas e iluminadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que nós comentamos. A igreja seja cheia de poder de Deus lá dentro do interior e nós sejamos habitados por Cristo, nós como igreja do Senhor, que compreende o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Com certeza, com Cristo dentro dos nossos corações, com a presença do poder do Espírito Santo dentro do nosso interior, com certeza nós vamos desenvolver espiritualmente. Nós vamos poder também ajudar outras pessoas também que precisam de um desenvolvimento espiritual. Aí nós vamos passar para essas pessoas o remédio certo, como agir, como fazer. Aí nós vamos dizer, nós temos que orar pelos irmãos, para que eles venham ser cheios do poder de Deus no seu interior, ser cheio da presença de Cristo no seu coração. Aí nós vamos também poder impulsionar também essas pessoas
a fazerem a mesma coisa, e também nós também ali dando a mão para que a pessoa também venha ser fortalecida, ser sustentada. Não adianta também a gente querer dar os requisitos, apresentar o remédio e também não ajudar a pessoa também, não é verdade? Mas com certeza, com a ajuda da nossa também, dos irmãos, nós vamos conseguir ajudar outras pessoas também. Segundo subtópico do capítulo 1, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. O que às vezes os irmãos perguntam, alguns não têm compreensão do que é corroborado hoje. O que é a palavra corroborar? É obter força. É obter força. Obter força da onde? Obter força de Deus. É o que o apóstolo está dizendo. Eu quero orar para que os irmãos, a igreja seja obtida por esse poder. Receba este poder, receba essa força. Não é verdade? Corroborados é um verbo transitivo direto, que significa também atestar, comprovar, confirmar. Não é verdade? Temos que orar para que os irmãos também recebam esse poder de Deus, essa força de Deus. Os irmãos venham comprovar que o poder de Deus habita dentro dele, habita dentro dela. É verdade? Confirmar que o poder de Deus habita na igreja, habita na sua vida, habita na minha vida. Vamos lá. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente é se manter firme. Se manter firme advém do Espírito Santo. O Espírito Santo que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Então, o que o comentarista falou aqui é bem claro. Não que a igreja em Éfeso estivesse fraca, estivesse desanimada, não tivesse o Espírito Santo de Deus. Não, Paulo estava fazendo essa intercessão porque nós devemos, assim como a igreja de Éfeso, nós devemos o que? Orar para que nós venhamos nos manter fortalecidos todos os dias. Entendeu? Porque o apóstolo Paulo, quando ele começou a evangelizar, fez as suas viagens, e essa viagem que ele estava em Éfeso, ele estava fazendo a terceira viagem missionária. Paulo sempre, quando ele passava evangelizando algumas cidades, entendeu? Assim como a cidade de Éfeso, ele gostava de voltar às cidades para ver como os irmãos estavam, qual era a situação dos irmãos, entenderam? Se os irmãos estavam bem espiritualmente, se os irmãos estavam mal espiritualmente. E uma das coisas que gerou o conflito entre ele e Barnabé foi uma dessas coisas. Que Paulo queria voltar aonde eles já tinham evangelizado para ver como os irmãos estavam. Entendeu? Mas houve conflito ali porque Barnabé queria levar João Marco também. E Paulo não queria levar João Marco, porque disse que João Marco, logo na primeira viagem, lá na Panfilha, lá no começo, ele deixou
Paulo e Barnabé e voltou para Jerusalém. Entendeu? E Paulo, ele sempre tinha essa preocupação de passar evangelizando. Ele evangelizou várias cidades. Uma dessas cidades nós estamos falando sobre ela hoje, que é a cidade de Éfeso. Entendeu? Paulo queria saber como estavam os irmãos espiritualmente, se eles estavam bem. Entendeu? Isso não quer dizer que os irmãos não tinham presença do Espírito Santo, como disse o comentarista, não. Paulo queria que os irmãos vivessem continuamente cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio de tudo aquilo que Paulo tinha passado, ensinado para eles. Porque Paulo tinha aprendido com Jesus. Paulo tinha aprendido com os outros apóstolos, com os outros discípulos quando chegou. Então, Paulo está preocupado também nesse sentido, de que eles estivessem firmes, vivendo a palavra de Deus, sempre, continuamente, todos os dias, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, isso não quer dizer que você não tenha a presença do Espírito Santo, não. A oração é para que você venha ser mais cheio do poder de Deus, mais cheio da presença do Espírito Santo. Não um dia tá mal, outro dia tá bem, um dia tá caído, outro dia tá de pé. Não. É continuamente cheio da presença, cheio do poder de Deus. A intercessão, quando nós intercedemos, quando nós oramos, o que acontece? Acontece isso. Os irmãos são fortalecidos. Os irmãos são mais cheios da presença de Deus, porque tem alguém intercedendo, tem alguém orando, e Paulo fazia isso pelas igrejas. Ele não só passou evangelizando e deixou as igrejas de lado, não, de mão, não. Além de se preocupar de ir lá para ver como os irmãos estavam, passava de cidade em cidade novamente. Ele tinha essa preocupação de orar pelos irmãos, de interceder pela igreja. Então isso que nós devemos fazer também. Interceder para que a igreja venha a ser fortalecida, venha se encher mais da presença de Deus. E sinta mais vontade de buscar a Deus, sinta mais vontade de ler a Bíblia, sinta mais vontade de orar, sinta mais vontade de buscar, de jejuar. Isso é muito importante na intercessão. Vamos lá, irmãos. Habilitados por Cristo. Nós estamos no tópico 1 ainda, subtópico número 3, habilitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katokein. Significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico retifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Está lá em Mateus 16:18, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Entendeu? É o que nós comentamos. Habitados por Cristo. Isso não significava que Cristo ele não habitava na igreja ali em Éfeso. Mas a oração era feita, como diz o comentarista aqui, a oração era feita para que Cristo habitasse não temporariamente, porque quando alguma coisa é temporária, é porque tem um tempo determinado para terminar. Não é verdade? Eu tenho
Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho um tempo estipulado para fazer essa coisa. É temporária. Vai chegar um certo momento, que um certo horário, um certo tempo, eu vou ter que parar ali. Não é verdade? Por exemplo, a pessoa trabalha 8 horas diárias. Alguns fazem até hora extra. Mas ela tem um tempo determinado para entrar no seu trabalho. Estou dando exemplo aqui, irmãos. Um tempo determinado para entrar no seu trabalho e um tempo determinado também para sair. O apóstolo Paulo estava fazendo essa intercessão, não porque Cristo não estivesse habitando na igreja em Éfeso, mas porque ele queria que Cristo não habitasse temporariamente, mas que Cristo habitasse continuamente na igreja. E é assim que nós temos que fazer, irmão. Não é uma hora Cristo está na igreja, Cristo está presente. Hoje Cristo não está presente. Hoje Cristo está presente na igreja, amanhã não está. Hoje Cristo está presente na minha vida, amanhã não está. Não é isso. A intercessão que ele estava fazendo era para que Cristo estivesse continuamente na igreja. E é assim que nós devemos fazer, devemos orar, interceder para que Cristo esteja continuamente na nossa vida, na vida da igreja. Porque Cristo, irmãos, João disse o quê? Escreveu o quê? O Evangelho de João diz, sem mim, Cristo falou, sem mim nada podeis fazer. E sem Cristo na nossa vida, sem Cristo na igreja, só um Cristo temporário? Não. Como se fosse um amuleto. Hoje Cristo está presente, vou buscar Cristo, tá? Cristo está presente. Aí eu deixo Cristo de lado ali, pronto, Cristo não está presente. Não. Como se fosse um amuleto. Não. Cristo ele tem que estar continuamente presente na minha e na sua vida, na vida da igreja. Amém? Vamos adiantar aqui. Arraigados, tópico 2 agora. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Vamos lá. Subtópico 1, do capítulo 2. Amor, a virtude cristã. Na Escritura, o amor é atributo divino. A Bíblia diz que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É verdade, se nós amamos, falamos no amor, falamos que amamos a Deus, nós conhecemos a Deus e também, consequentemente, nós amamos também o nosso próximo. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Com certeza, amor inexplicável. Amor é o resumo da lei e dos profetas. O sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio das atitudes concretas. O amor é maior de todas as virtudes. É o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Arraigados, vamos lá, vamos para o subtópico 2, do capítulo 2. Arraigados e fundados em amor. O que quer dizer arraigado? A palavra arraigar quer dizer estabelecer, quer dizer fixar, enraizar. Então nós devemos ser fixados, enraizados, estabelecidos neste amor, a qual Deus passou para cada um de nós, a ponto de entregar o seu único filho para morrer em prol, como nós lemos aqui, de toda a humanidade.
Foi esse amor que Deus deixou para nós. E esse amor que deve estar arraigado, ou seja, fixado, estabelecido dentro dos nossos corações. Isso que a palavra quer dizer. Esse amor deve estar fixado, deve estar estabelecido dentro dos nossos corações. A palavra arraigado quer dizer isso. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Com certeza, é o que eu acabei de falar. O amor em nossas vidas representa uma planta bem fixada, uma planta que tem raiz, uma planta bem enraizada, uma casa bem estabelecida, uma casa bem alicerçada. Não é verdade? Indica que sem amor a vida cristã não tem sustentação, não tem, irmão. Não tem sustentação. Uma vida sem amor de Deus em nossos corações, a gente não vive. Não tem sustentação, não tem alicerce, não tem nada. Porque muitas famílias são destruídas. Não é verdade? Porque não tem uma sustentação no amor. No amor verdadeiro. No amor de Cristo. Este amor que Ele passou para cada um de nós. E como eu disse no início, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que sentimento é esse? Sentimento de amor. O Senhor está... quando o Senhor disse que ali toda lei se resume, sabe em quê? Amarás, Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o seu entendimento. E outro mandamento semelhante a este é o quê? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A lei se resume nisso. O amor de Cristo. Vamos lá. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino, que é inexplicável, irmão. É inexplicável o amor de Cristo. Não tem explicação. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Não dá para entender, irmão. Não tem como compreender. A nossa mente finita, a nossa mente humana, não tem como entender este amor. Não tem. Indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Não podemos. A nossa lógica não pode mensurar, não pode entender este amor tão grande que Deus tem pela humanidade e a ponto de enviar seu único filho, unigênito, para morrer em prol de toda a humanidade. Vamos lá. Subtópico 3, no capítulo 2. A intensidade do amor de Cristo, consciente de que somente o Espírito pode fazer, entender, experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em Cristo, nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros, como eu estava comentando com os irmãos, nós devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano
não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Interessante isso, né, irmão? Ele intercede para os crentes, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Porque quando nós fomos cheios totalmente dessa plenitude de Deus, nós vamos amar muito mais o nosso próximo, como deveríamos amar. Ter esse sentimento que Cristo nos proporcionou, ter esse sentimento que Cristo nos passou, esse sentimento que Cristo nos deixou, esse sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia. Quando nós alcançarmos essa plenitude de Deus, nós vamos amar mais o nosso próximo, amar mais os irmãos. É por isso que é necessário fazermos que nem o apóstolo Paulo fez, fazer essa intercessão para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu necessito de ser cheio de toda a plenitude de Deus para ser melhor, para ser pior? Não. Para fazer a diferença e poder amar mais o meu próximo. Amém? Tópico 3. Último tópico, irmãos. Já estamos terminando já. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo Paulo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. Com certeza. Vamos lá. Subtópico 1 do capítulo 3. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Com certeza. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente, as suas bênçãos disponíveis, são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das demais corajosas orações. Deus, com certeza, Ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes nós pedimos algo a Deus e às vezes, muitas das vezes, Deus faz algo muito maior na nossa vida. Ou pedimos alguma coisa a Deus e Deus tem muito mais, algo mais maior para poder fazer em nossa vida do que aquilo que nós estamos pedindo ou pensando.